E aqui só alguns exemplos, né, de aplicações do eletromagnetismo aí para fazer esse encerramento. Aqui um esquema bem simples de uma usina hidrelétrica, né? Acredito que a maioria tenha uma noção sobre isso, mas às vezes tem gente que não tem ideia de como funciona. Mas sabemos que toda usina hidrelétrica ela tem um reservatório, né? Uma grande represa, uma barragem que acumula muita água. E essa água ela tem que ser acumulada além da questão volumétrica, né, da quantidade de água, mas principalmente na questão de altura. O duto de entrada que vai para a turbina, ele fica no pé da barragem, ele fica bem fundo. Também dando um exemplo da usina de Itaipu, eu digo porque eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá e conhecer, o duto de entrada da, da usina de Itaipu fica mais ou menos 170 metros abaixo do nível do lago. É muito fundo. Tá? E aí isso gera o quê? Um acúmulo de energia potencial gravitacional. E o que é interessante é que lá nós tivemos bem aqui em cima da barragem, vendo a água do lago completamente parada como um espelho. E isso a água entrando com tudo, no duto lá embaixo. Tá? Milhões de litros d'água entrando aqui e a superfície paradinha, tamanha a profundidade que é. Tá? E aí essa água entra com toda essa energia potencial gravitacional convertida em energia cinética, que bate nas pás da turbina e faz isso aqui girar. Então ela transfere a sua energia cinética para a turbina. E aí a turbina gira dentro de um campo magnético em altíssima velocidade e, e aí ela vai então converter essa energia cinética em energia elétrica. Tá? Aí isso vem para a linha de transmissão, passa por transformadores que vão então colocar na tensão necessária para cada percurso que ela vai fazer. Quanto mais longe essa energia viaja, maior é a sua tensão. Por quê? Quanto maior a tensão, menor a corrente. E aí você usa menos elétrons para transportar isso através da rede. Tá certo? E aí passa da turbina e isso volta para o rio. Isso aqui também é algo curioso lá em Itaipu, que você vê também a superfície do rio do outro lado extremamente calma, como se fosse um lago de água parada. E na verdade a água está saindo em altíssima velocidade lá embaixo, e esse lá embaixo são 70 metros de profundidade. Tá? Então é feito dessa forma em grandes profundidades, aqui nesse caso, para evitar turbulência. Porque se soltar essa água na superfície, isso sai com tanta intensidade, com tanta velocidade, que sairia destruindo tudo para baixo ali das margens do rio e não daria nada certo. Tá? Então, um projeto muito bem feito e todas as usinas hidrelétricas funcionam nesse princípio. Ok? Então aqui, ó, essa é a ideia que eu falei com os que participaram do chat, que eu propus lá, né? Se quiserem construir, tentar construir um motorzinho elétrico básico, se fizer isso em casa e conseguir fazer e ele funcionar, e filmar e me mandar, claro, a gente tem que combinar antes, se toda a turma concorda, valendo uma das notas. Tá? Porque isso aqui eu faço em sala todo ano no encerramento do conteúdo. Mas como estamos nessa situação, eu deixei em aberto no chat lá, devo perguntar no grupo depois no WhatsApp, se a turma concordar, vocês vão buscar projetinhos aí no YouTube ou onde for, tentar construir um motorzinho elétrico básico para apresentar o vídeo e receber uma nota. Então aqui, ó, lembra lá da espira inicial, né, no começo do capítulo, e aqui ela está num eixo, e isso aqui gira. Tá? Esse eixo permite que ela gire. E aqui ela está dentro de um campo magnético. Certo? Então, o que acontece aqui? Ligado num gerador, esse gerador vai emitir uma corrente, essa corrente vai circular por essa espira, e aí quando essa corrente circula, ela produz o quê? Um campo magnético. O campo magnético produzido pela corrente vai interagir com o campo externo, causando de um lado atração e do outro repulsão. E aí isso entra em movimento.
Esse é o princípio de um motor elétrico, tá? Um princípio simples. Tem alguns segredinhos aqui no chamado comutador aqui, mas vou deixar, caso queiram realmente tentar pôr o projeto em prática, vou deixar para que pesquisem e se não conseguir, tiver dúvida, a gente vai conversando e aí eu vou passando a receita do bolo aí, tá bom? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças não, é muito tranquilo. Outra aplicação do eletromagnetismo, por exemplo, os disjuntores. Tá? Aquele disjuntor aí que você tem na sua casa para ligar a energia da casa no seu padrão de energia lá na rua, né? É o chamado disjuntor. O que ele faz? É uma chave que, claro, liga e desliga a energia, mas ele tem uma outra função de proteção. Então você já deve ter ouvido falar, o disjuntor desarmou, o disjuntor desligou, deu um problema na energia e o disjuntor caiu, né? A chave cai. Então o que acontece com o disjuntor? Além de ser uma chave convencional, um interruptor, ele também tem um tipo de eletroímã, né, que é um núcleo de ferro com uma espira ligado a uma mola. Tá? E aí o que ocorre é que cada disjuntor tem uma capacidade de corrente, e aí na medida que isso aqui está ligado na sua energia, né, que entra na sua casa, ou que passa por aquele disjuntor para determinado equipamento, às vezes é um disjuntor só do chuveiro, ou só do computador, ou só da cozinha, enfim. Ele tem o seu limite de corrente que passa por aqui. Na medida que a corrente passa, isso aqui se torna um eletroímã, que atrai essa chapa metálica para cima desse outro contato aqui. Só que aí é que é calculado o limite do disjuntor. Se a corrente que está passando por ele for abaixo daquela que está registrado nele como limite, então ele não vai gerar campo suficiente para puxar isso daqui, que faz contato com essa outra mola aqui, e aí isso desarma. Né? Se ele fechar o contato aqui, isso aqui desarma um gatilho e faz a chave desligar e abrir o circuito. Se a corrente for no valor que é o limite dele ou um pouco superior, ele cria um campo mais forte, então, que puxa essa mola e desarma essa chave. Então, essa é a função básica de um disjuntor. Tá? Não tem muito mistério, não. Válvulas magnéticas. Né? Aqui o desenho está bem simples aqui, mas a ideia é você, por exemplo, é como se fosse um registro de água, né, num fluxo de água, onde através de bobinas e um pino metálico, né, você, conforme a energia que você alimenta essa bobina, ela pode puxar ou empurrar esse pino para cima do curso aí, seja água, gás, o que for. Né? E então você pode abrir essa válvula à distância, você pode abrir ela eletricamente, a partir do eletromagnetismo. Certo? Então ela tem uma mola que empurra o pino para ficar fechado, mas aí se você liga o campo magnético, o magnetismo puxa esse pino para dentro e aí abre o fluxo. Tá certo? Bico injetor dos carros, né? Os carros modernos que não usam mais carburador, usam bicos injetores de combustível. Ele funciona parecido com a válvula que a gente acabou de ver. Tá? Então é uma agulha que abre e fecha aqui, que sobe e desce dentro de um campo eletromagnético, de acordo com a demanda de combustível que precisa passar. Porque vem a bomba de combustível com altíssima pressão e empurra o combustível para cá. Então, quando o carro está desligado, a mola desse bico faz ele fechar aqui. Ó. E aí não passa combustível. Quando funciona o veículo, a bomba bombeia esse combustível e a central eletrônica do carro, de acordo com a demanda do motor, de acordo com quanto de combustível ele precisa, ele gera uma corrente, né, que vai gerar um campo magnético que vai puxar essa agulha para cima aqui, aumentando o fluxo de combustível. Né? Então, ele só de levantar essa agulha, a pressão já vem definida pela bomba. E aí a agulha libera mais ou menos combustível de acordo com o acelerador do carro.
tá? E o alto-falante, qualquer caixa de som, seu fone de ouvido, ou um grande trio elétrico, todos funcionam no mesmo princípio. Tá? Todo alto-falante tem um ímã, um núcleo de ferro que vai no seu centro, isso para intensificar e para direcionar melhor esse campo magnético. E em torno desse núcleo de ferro, que vai dentro do ímã, é um pequeno espaço que vai entrar a bobina, tá? Bobina móvel, porque ela entra e sai aqui nesse ímã, e ligado no cone. A função do cone é deslocar, ao ser deslocada pela bobina, que essa bobina empurra para frente e para trás, desloca uma grande massa de ar. Tá? E conforme a oscilação, a frequência de vai e vem, ela cria a onda sonora. Tá? Então entra aqui uma corrente elétrica que vem do equipamento de som. Essa corrente é de acordo com a música, de acordo com a frequência da música, essa corrente oscila, criando um campo magnético ou para um lado ou para o outro, tá? Que interage com o ímã. De modo que, para um lado, o ímã repele essa bobina, né? Empurra ela para fora, e quando inverte a corrente, puxa ela para dentro. Por isso que você vê o alto-falante indo para frente e para trás, aí, de acordo com a batida da música. Tá? Então é relativamente simples o funcionamento de um alto-falante. Se você tiver um alto-falante velho aí na sua casa, não precisa ser velho, até uma caixa de som que você tiver acesso aos fios dessa caixa de som ou desse alto-falante, pega uma pilha comum de energia e liga aqui, ó, liga o positivo e o negativo nos fios do alto-falante. E aí você vai ver, na hora que você ligar, pode ligar que não vai estragar seu alto-falante, tá? A energia da pilha é bem menor que a energia liberada pelo som, principalmente se ele tiver amplificador. Então pode ligar sem medo, que se você ligar a pilha de um lado, essa bobina vai criar uma corrente que o ímã vai empurrar ela e o seu alto-falante vai pular para fora. E aí você inverte a pilha, o ímã vai puxar o seu alto-falante para dentro. Aí ele vai fazer um ruídozinho, justamente nesse primeiro deslocamento, ele vai gerar um pequeno som, né? E ele fica estacionado ou para fora ou para dentro enquanto você mantiver a pilha alimentando ele aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Tá? Acredito que esse foi um dos maiores vídeos que a gente fez aí em função da quantidade de coisa para se falar no capítulo, né? Por isso da necessidade de se fragmentar o vídeo em partes aí. Tudo que eu falaria em sala de aula em alguns dias eu tentei falar aqui. Espero que tenham compreendido aí o máximo possível. Como sempre, estou à disposição para qualquer dúvida aí que se tenha, tá certo? E aí é isso, beleza? É o de sempre, fazer aí as atividades, né? Fazer os exercícios propostos aí, o questionário e correr para a felicidade aí, tá bom? Então é isso, a gente se fala aí no próximo chat aí para quem participar. Estou à disposição aí no WhatsApp e fica aquele abraço então. Até o próximo encontro.